Muito bem, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise estruturada de hoje, o nosso briefing pré-mercado. O objetivo aqui é bem claro. A gente quer organizar e transformar aquele volume gigantesco de dados do cenário financeiro, tanto global quanto local, em um funil super claro e, o mais importante, acionável. Nós pegamos aquelas leituras institucionais mais densas e as colocamos de forma bem direta para que o cenário fique perfeitamente nítido. Hoje, mapeamos as forças gigantescas que movem o mundo agora mesmo e levamos toda essa análise até os níveis técnicos exatos da nossa bolsa. Tudo acontece no presente e é exatamente assim que a gente lê o mercado. Para começar com o pé direito, é absolutamente essencial ancorarmos a nossa percepção de tempo. Neste exato instante, os relógios marcam exatamente 6 da manhã pelo horário de Brasília. Isso significa que todos os dados, todas as cotações e dinâmicas que processamos hoje refletem o batimento cardíaco do mercado financeiro neste exato momento, sempre no tempo presente. A Ásia encerra suas atividades, a Europa já opera todo vapor e os Estados Unidos se preparam para abrir. O mercado respira e precifica o risco neste exato minuto. Bom, a nossa jornada de hoje passa por 5 estágios bem definidos. Começamos com o cenário global e as cotações, depois passamos pela tensão geopolítica em Hormuz, em seguida o peso fiscal brasileiro, o IPCA 15 e os juros futuros. E fechamos com a estratégia para o IN e para o WDO. Parte 1, então. Cenário global e cotações. Vamos iniciar pelo topo do nosso funil, já que o cenário global é o que dita o fluxo do dinheiro neste exato momento. Olhando para o principal motor do mundo, o S&P 500 opera agora na casa dos 7.546 pontos. E aqui é imprescindível destacar que estamos falando de contratos futuros, com dados extraídos agorinha mesmo da fonte investing.com. O mercado norte-americano renova máximas históricas, movido por um verdadeiro frenesi em torno da inteligência artificial. Só para dar uma dimensão da força desse movimento, a Micron Technology atinge a marca impressionante de $1 trilhão em valor de mercado. É uma euforia inegável no setor de tecnologia que acontece em tempo real. Mas enquanto a tecnologia voa, a energia dá um passo para trás. O petróleo Brent é negociado agora a $96,95 o barril. Mais uma vez, reforçando, tratam-se de cotações em contratos futuros, de acordo com as nossas fontes, a ICE e no Investing.com. E o que pressiona esse preço para baixo agora, no presente, basicamente é a expectativa otimista em torno das negociações de um cessar-fogo no Oriente Médio. Esse alívio nos preços de energia funciona quase como um balão de oxigênio para a inflação global. E como é que fica o dólar global diante de todo esse cenário? O índice dólar, o famoso DXY, opera estável, marcando 99,078 pontos. Vale sempre lembrar, esta é uma cotação spot, ou seja, o dólar à vista contra uma cesta de moedas, e as fontes consultadas são TradingView e o Investing.com. O dólar americano, neste momento de 6 da manhã, não mostra uma tendência muito agressiva, nem de alta nem de baixa, frente aos seus pares desenvolvidos. A gente pode dizer que o ambiente global, de uma forma geral, encontra-se bem acomodado. Agora, o que é realmente fascinante é o brutal cabo de guerra que o mercado revela pra gente. O que nós vemos hoje é uma divergência massiva. De um lado, a gente tem o esplendor da inteligência artificial puxando Wall Street lá pra cima, do outro, uma gravidade local fortíssima que segura o Brasil aqui no chão. Nós vemos um déficit projetado de 8,1% do PIB pesando demais nos ativos brasileiros. Isso faz com que o ETF EWZ, que é negociado em Nova York, permaneça totalmente estagnado, completamente descolado daquela alta americana. É uma divergência estrutural muito nítida. E além da tecnologia, existe uma força bem subterrânea e muito poderosa atuando agora: o desmonte do famoso carry trade. A dinâmica é a seguinte: os investidores pegam dinheiro emprestado no Japão a juros baixíssimos para investir em países como o Brasil, onde a nossa Selic está bem mais elevada. A questão é que o Banco do Japão sinaliza, neste exato instante, uma postura muito mais rigorosa e o título japonês de 10 anos sobe. Esse movimento simplesmente força os grandes fundos a desmontarem suas posições aqui no Brasil para cobrir as dívidas lá no Japão. O resultado prático disso, uma pressão de alta constante no dólar futuro por aqui. Vamos à parte 2. Tensão geopolítica em Hormuz. O Oriente Médio é a grande âncora que acaba limitando o apetite ao risco global no dia de hoje. As tensões escalam super rápido com os ataques aéreos norte-americanos recentes lá na ilha de Larak, o que acabou gerando uma retaliação imediata por meio de disparos de mísseis iranianos.
Só que o foco central neste exato instante de 6 da manhã é diplomático. As negociações seguem superativas em Doha, no Catar, numa busca frenética por um cessar-fogo de pelo menos 60 dias. É exatamente esse esforço contínuo e em tempo real que alivia as cotações de futuros do petróleo no momento. Entrando na parte 3, o peso fiscal brasileiro. Trazendo a nossa análise de volta para o ambiente doméstico, a gente se depara com aquele que é o maior entrave para a valorização dos ativos nacionais hoje. Os fatos nos mostram o seguinte: a agência Fitch projeta que o Brasil atinge o maior déficit nominal de toda a América Latina, batendo na casa dos 8,1% do PIB. Ao mesmo tempo, o mercado observa as regras orçamentárias sendo contornadas, enquanto o horizonte eleitoral de 2026 já incentiva o risco de políticas focadas em aumento de gastos. E, somado a tudo isso, a alteração da força política do senador Flávio Bolsonaro reconfigura o balanço de poder da oposição, injetando na camada de incerteza adicional. De forma bem técnica, são exatamente esses vetores que impulsionam os grandes players a buscarem proteção no mercado agora mesmo, sem tomar nenhum partido político, apenas analisando o fluxo de risco real. Vamos à parte 4, IPCA 15 e juros futuros. E assim o nosso funil vai se estreitando. Toda essa teoria macroeconômica converge para um único número no relógio. A grande pergunta que ecoa nas mesas de operação neste exato momento é, afinal, o que define o rumo do mercado logo mais? Faltam pouquíssimas horas para o grande evento doméstico do dia e o mercado aguarda com a respiração literalmente suspensa. Então, o ponto crucial do dia é este: a divulgação do IPCA 15 de maio. Só para dar contexto, o dado anterior marca o 0,89%. E hoje, o consenso geral do mercado aponta para 0,53%. E às 9 da manhã em ponto, esse dado é liberado. Ele funciona basicamente como o juiz final para a curva de juros brasileira de hoje. A lógica é bem simples. Se o dado vem mais forte que o 0,53%, a curva de juros se inclina para cima instantaneamente. Isso exerce uma forte pressão vendedora na bolsa e, claro, uma força compradora no dólar. Basicamente, o prêmio de risco inflacionário é quem dita as regras do jogo. Finalmente, parte 5, Estratégia Win e WDO. Com todo esse cenário perfeitamente desenhado, a gente desce para a ponta do nosso funil. É aqui que nós transformamos o contexto macro em linhas concretas. Iniciamos pelo Win, que são os contratos de Bovespa futuros. Olhando os gráficos que extraímos agora da fonte TradingView, a estrutura primária impõe um viés que é claramente vendedor. As resistências encontram-se travadas naquela região das médias, em 178.232 pontos, estendendo-se até os 179.259. Já o suporte estrutural se situa lá em 175.918. E olha, é fundamental compreender o risco sistêmico aqui. Perder esse patamar dos 175 mil invalida todos os ganhos do ano e abre um verdadeiro vazio no gráfico, pavimentando um caminho que só vai encontrar uma barreira real lá perto dos 161 mil pontos. É uma região extremamente crucial. Mudando agora para o outro lado da moeda, vamos falar do WDO, os contratos de dólar futuros. Segundo os dados da fonte TradingView, o viés atual aponta firmemente para o lado comprador. O ativo descansa hoje sobre uma sólida base de suporte dinâmico aos 5.031 pontos e um suporte estático nos 5.015. Acima disso, as barreiras de resistência figuram em 5.062, com aquele alvo principal demarcado lá em 5.109. E o que é que sustenta tecnicamente esse movimento de alta do dólar futuro? Exatamente o que discutimos: o hedge fiscal contra o déficit de Brasília e a necessidade de proteção gerada pelas incertezas globais. E com isso, a gente encerra essa nossa jornada analítica do cenário. Os números marcam presença aqui de forma totalmente isenta, os riscos estão super bem delineados e o relógio ainda marca 6 da manhã de Brasília. O volume institucional segue retraído, só aguardando o sinal de largada. Diante dessa confluência explosiva entre as pressões fiscais locais e a iminente leitura de inflação, a grande provocação final permanece. Será que o gerenciamento de risco dos players está bem calibrado para suportar os movimentos drásticos que amanhã reserva? A resposta para isso é o que define o fluxo de hoje. O excelente aprendizado a todos que nos acompanham e nós voltamos a mergulhar nas análises muito em breve.